Oi, gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais uma live do Axé Casagrande. Hoje teremos a honra de entrevistar a nossa irmã Janaína, que saiu agora da sua obrigação, do seu preceito. Vai contar um pouquinho pra gente de como foi esse processo. Né, Jana? Sim. Jana, quem é essa mulher de Axé? Essa mulher de Axé, ela nasce, né, nos meus primeiros dias de vida. Eu nasci com uma patologia rara, nasci com epidermólise bulhosa em 1979 e era uma doença que as pessoas não conheciam. Então a minha mãe, uma enfermeira, né, minha mãe era enfermeira, ela decidiu me tirar do hospital, assinar o termo de responsabilidade e dali a Janaína vai direto para uma casa de Axé, porque a minha mãe era do Axé. Então ali estava a fé dela, né? E ali começa a minha história dentro do Axé, começa uma mulher de Axé. Eu fui tratada por muitos anos, né, pelo seu José, uma pessoa que eu tenho infinita gratidão. Hoje ele não está mais conosco, mas que eu jamais vou esquecer tudo que ele falava, quantas coisas ele me ensinou, né? E todo o trabalho que ele fez, né, que ele dizia para minha mãe assim: filha, não vai ser fácil, mas ela vai viver porque ela nasceu para viver, né? E não foi fácil, até aqui não foi fácil. No meio aí desse caminho, essa mulher de Axé, muito curiosa, que eu sempre fui, se perdeu, voei, abri asas para outras experiências, conhecer outras religiões. Mas o meu coração, ele sempre bateu no tambor, né? E aí a gente chega no hoje. Hoje eu tenho 46 anos. E eu pensei muitas vezes, né, em vir, em me religar, né, a essa força do Axé. E minha mãe me dizia uma coisa, minha avó me dizia uma coisa, né, que a gente, quando não vai pelo amor, a gente vai pela dor. E essa primeira conexão minha foi pela dor. Eu não estava muito bem de saúde. Eu já venho aqui ao Axé Casagrande, já tem 7 anos mais ou menos. Mas eu ia, saía, voltava, ia, voltava e um dia eu fiquei, né? E aqui eu vi que eu precisava estar. Eu fui acolhida com muito carinho por todos. Durante um tempo eu fiquei só vindo, né, conhecendo. E aqui eu fiz o meu santo, né? Eu fui feita em Iansã, né, minha mãe. Fiquei no Roncó. Esse meu período no Roncó foi um período de grande aprendizado, porque eu sou uma pessoa medrosa, né? E ali eu deixei o meu medo. Aquela menina medrosa, aquela menina desesperada, né, que eu digo assim: ai gente, eu sou macumbeira, mas eu tenho medo de espírito. E eu tive que deixar esse medo, né? Eu estava ali junto com eles o tempo todo. E fui muito bem acolhida, sabe? Eu também tinha muitas questões na minha cabeça, como é que seria. Eu tenho uma comorbidade, eu tenho epidermólise bulhosa, eu tenho uma deficiência física. Então eu tinha muito medo de como seria isso. E tudo isso foi muito bem respeitado. As minhas limitações foram muito bem respeitadas. Até porque minha mãe Iansã, ela sabe melhor do que eu, melhor do que todos nós, né, que estamos aqui nessa terra, quais são as minhas necessidades. E a casa me respeitou muito as minhas limitações. Então eu continuei com a minha hidratação, os cuidados com a minha pele, que teve uma melhora assim infinita, tá? Eu entrei aqui, eu estava com muitas lesões. Então, assim, eu tive 2 mães criadeiras maravilhosas, que foi a Deré e a minha mãe Iá, que me acolheram com muito carinho. Meu Doté, que às vezes falava: menina, acorda pra vida, menina, sabe? Puxava a minha orelha e eu: não, tem que estar firme, eu tô aqui, se eu vim pra cá, eu vim pra cá com um objetivo, né? E eu cumpri o meu objetivo. Eu acabei o meu preceito agora, então assim, eu me sinto... Ai, gente, a sensação, como eu falei com o Doté, né, no dia que ele falou: filha, parabéns, acabou o seu preceito. E eu falei: Doté, eu tô muito emocionada,
porque pela primeira vez eu consegui fazer um plano de início, meio e fim, com muita responsabilidade, tá? Com muita fé, porque muitas vezes eu achava que eu não ia conseguir, e eu não consegui sozinha. Não consegui sozinha, eu consegui porque pelo mundo invisível, pelas forças da natureza, pela força da minha mãe Azansun, minha mãe Ansan, pela força do meu pai Azansun, sabe? Eu consegui pela minha fé, pelo meu pai Doté me encorajando, as minhas irmãs de barco, né? Que a gente dava uma força para outra. E assim, eu achava que seria muito difícil, que como é que ia ser no Roncó, como é que eu ia ficar. E, gente, tem gente que vai pro spa. Eu fui pro Roncó, sabe? Porque foi um descanso para minha mente. Eu me conectei com a paz. Aquele lugar que eu temia tanto foi o lugar que me deu a maior sensação de paz da minha vida. E desde muito pequena, minha avó falava para mim assim: filha, o que você mais quer na vida? E eu falava para minha avó: paz. Se eu tiver paz, vó, eu ganho o mundo. E eu encontrei essa paz, né? E aí, voltando às minhas mulheres, né? As mulheres que trouxeram esse axé para mim, foi feito muita coisa para mim lá na casa do seu José. A minha mãe era uma mulher de Nanã e Xangô. A minha avó era uma mulher que ela não seguia o axé, mas ela tinha muito conhecimento das ervas. Então eu fui tratada com ervas, com banhos, garrafadas. Então, assim, o axé sempre esteve presente na minha vida, por mais que de alguma forma eu me afastasse dele. Mas ele sempre te rodeava, ele sempre esteve ali. E foi esse axé, foi a minha mãe Ansan, que abriu esse caminho, né? Para hoje estar aqui. E às vezes eu paro assim para lembrar, e dentro do Roncó eu lembrei muito da minha mãe, eu senti muito a minha mãe em mim. E eu acredito numa vida depois daqui, mas mais do que isso, eu acho que a pessoa que parte, ela vive dentro da gente. São os pedaços que ela deixou aqui dentro de mim que está vivo. E eu me lembro do que quando eu ia para o centro com ela, né? Minha mãe era uma mulher de Nanã, eu não via ela muitas vezes virada em Nanã, mas eu via ela muitas vezes com Xangô. E era aquela mulher pequenininha de 1,5 m, né? E quando Xangô chegava, batendo forte no peito, né? Eu falava: meu Deus, gente, minha mãe parece que tem 2 metros de altura. E tinha um cântico que por muitas vezes veio na minha cabeça durante o longo da minha vida, que era: São João Batista é Xangô, é dono do meu destino até o fim. O dia que me faltar a fé nesse Senhor, que rola essa pedreira sobre mim. E assim, às vezes a gente acha que a pedreira de Xangô vai rolar pela gente para, né, passar por cima. Não, são as bênçãos de Xangô. Xangô é o rei da justiça. E eu sempre que me sentia só, era essa justiça que eu recorria. Então eu sempre tive Xangô muito presente, né, na minha vida, minha mãe, aquela força da natureza que ela teve e que ela deixou viva dentro de mim, e que aqui dentro desse Roncó se reacendeu. Porque eu cheguei aqui amuada, né? Era aquela menina que ficava no cantinho, que falava pouco, porque as pessoas que me conhecem, assim, elas acham que eu não sou tímida, mas eu sou. Então, essa Janaína, ela reacendeu, sabe? Em Ansan, o símbolo dela é a borboleta, né? Então, eu falo da transmutação de dentro do Roncó. Eu era uma lagarta que entrei dentro do casulo. Esse casulo foi o Roncó. E ali eu renasci, com as asas bem grandes, né? Com aquela força forte para voar, né? Porque o que representa ela é a borboleta com toda a sua delicadeza, e o búfalo, né? Com toda a sua força, né?
Destemido. Destemido. E foi assim que eu renasci, sabe? Foi assim que eu me religuei à minha essência. Aquela menininha que pequenininha tinha toda aquela força, né? Para continuar vivendo, para permanecer na vida, e que foi se perdendo ao longo do tempo por tantas coisas, tantas estradas, né? E eu sei que a minha ancestralidade me trouxe para cá novamente. Como eu disse antes, né? Eu já não venho aqui, não é de agora, já são 7 anos. Então foi um caminho que foi aos poucos, né, chegando, e eu me aproximando, e eu me religando, até que eu chegasse no Roncó e as asas se abrissem, né, e deixasse essa mulher do axé renascer em mim. Eu entrei aqui com um objetivo. O meu objetivo era a minha saúde, era eu continuar vivendo, era eu ter um ori mais leve, um ori que falasse comigo, mas que não me atropelasse, sabe? Minha mãe dizia que eu vivia 100 anos em um. E dentro do Roncó eu aprendi e entendi que é um dia de cada vez. Porque senão a gente não se conhece. A gente se atropela, né? Eu sempre falei assim, a gente não pode passar por cima dos outros. E eu passava por cima de mim, sabe? Como uma manada. Então ali dentro eu aprendi durante todo o tempo que eu tive ali, sempre com muito respeito de todos, com todo cuidado da minha saúde, respeitando todos os meus limites. Eu aprendi a viver esse um dia de cada vez, sendo abraçada, sendo acolhida nos meus momentos de desespero, na falta que eu sentia do lado de fora, nos montes de questionamentos que a gente tem, mas que a gente fica quietinha e parece que as coisas vão se elucidando com calma e tranquilidade. E é isso, é essa mulher de axé que veio, né, com vontade de viver e de cumprir, de terminar de cumprir os objetivos, né, de que quando aqui entrei eu tenho um propósito, meu propósito é voltar a estudar, me formar em serviço social, e hoje eu me sinto forte. Você se escolheu. Eu me escolhi. De novo. Exatamente. Eu sempre me doei muito. E eu gosto disso. E eu acho que até por isso que eu escolhi o assistente, né, serviço social. Trabalhar com serviço social. Sim. Só que a primeira a ser acolhida precisava ser eu. E eu aprendi a me acolher para que eu pudesse esticar a minha mão de verdade e suspender o outro, né? Porque a vida é isso, né? Sim. A gente é suspendido para que a gente possa suspender o outro. É verdade. E é isso. Eu acho que é isso. Eu falo pra caramba. Muito, não fala nada. Muito obrigada, tá? Eu acho que é muito importante você compartilhar comigo, com todo mundo. Eu que estou chegando agora, sou um grãozinho e estou aprendendo, estou entendendo. Ver você me mostrando que não existe, você sai de longe, você mora longe. Eu lembro que quando eu pesquisei a respeito do axé e tudo mais, eu falei, caramba, é 1 hora de distância. E assim, né? Você para e você pensa, o que você faz por si, né? Então, você me contando tudo isso, né? A gente já teve a oportunidade de conversar um pouquinho antes, mas você me contando tudo isso me faz entender que muitas vezes a gente coloca empecilho nas nossas decisões e que a gente também não pode se atropelar, né? Que é muito comum, acredito que seja muito comum também em Filhos de Goiá. Eu acho que ela faz isso com a gente porque para a gente chegar um momento e ficar tonto e falar, eu preciso entender o que eu quero. Porque a gente sente medo, a gente sente culpa, a gente sente saudade. Só que se a gente não parar, se a gente não se escolher, distância... Eu moro um pouco mais, né? 2 horas, 3 horas, porque eu dependo do ônibus, claro. Né? Eu moro no alto da colina, lá junto com os Teletubbies. Mas nada, é tranquilo, a gente vem suave, o dia de vir pra cá é bom, porque aí eu tô com todo mundo, sabe? Eu gosto desse Mas você entende que é lindo isso, que você me ensina? Que eu, vindo dali falando
Ah, peraí, não consigo de carro. Eu pego Jane. 3 ônibus. Então, você tá entendendo? Era um empecilho, você me mostra que não é, porque quando a gente... E quando a gente quer, a gente abre o caminho, né, para poder passar. E foi ela. É ela que está abrindo esse caminho para que eu possa passar. Eu tenho um agradecimento muito e continuar e prosseguir. É logo ali, 3 horas. Eu passava uma noite toda acordada, fazendo nada. Às vezes remoendo dores dentro de mim. Hoje eu durmo a noite toda tranquila, acordo com calma. E o dia de vir para o Axé para mim é um dia muito bom. É um dia a todos os meus irmãos de santo, ao meu pai da Té, né, que às vezes ele puxa as orelhinhas da gente. Menina, acorda pra vida! É importante. E que fez, e que continua fazendo eu ter coragem. Às vezes a gente acha que está fazendo um esforço, mas eu não estou mais sozinha. Eu não me sinto mais assim. A minha mãe Oiá, ela está viva dentro de mim. Ela acendeu um fogo, uma labareda, sabe? O fogo que eu sempre fiquei fascinada em olhar, ele está aceso cá dentro. Então, uma coisa que eu acho importante a borboleta é o símbolo da epidermólise bolhosa, porque ela tem aquela asa delicada e que com contato um pouco maior ela dilacera, né? E Oiá é representada por uma borboleta e por um búfalo. Então, assim, eu uno a minha sensibilidade e uma força muito grande. Ela trouxe essa união. Eu me religuei, sabe? Eu me reconectei. Eu voltei à minha essência. Eu voltei, como que eu posso dizer assim, para fazer aquilo que eu vim fazer aqui nessa terra. Eu acho que ninguém vem aqui à toa. A vida é uma escola e eu estou passando mais essa série, né? Quem sabe aí chegando à faculdade, a faculdade da vida, para que eu possa ajudar muitas pessoas e que essas pessoas também vão me ajudar muito, porque histórias, elas fazem a gente crescer demais. Exatamente. E é isso. Então, muito obrigado, foi lindo.